Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, o Pai seja convosco. Estamos ao vivo no nosso podcast Café da Tarde com Cristo. Lembrando que nós não estamos atrasados, tá bom? Esse foi o horário marcado, porque para poder atender essa agenda hoje com o nosso convidado, nós precisávamos entrar um pouquinho mais tarde do que o normal, né? Então já são 16h55, o relógio está certo ali, né, meu comandante? Então são 16h55, nós estamos entrando agora, porque era o melhor horário para poder estar recebendo esse convidado, esse amigo, esse homem de Deus, para estar sentado comigo nessa mesa preta aqui, para a gente falar do grande amor de Cristo e o poder da palavra na vida de um homem quando ele dá crédito. Então, nós estamos aqui ao vivo para falar desse grande amor de Cristo. Lembrando que eu quero deixar aqui, desde já, o meu abraço, meu paz do Senhor a todos que nos assistem. Eu quero enfatizar aqui, quem estiver no YouTube, quem puder curtir, falar alguma coisa ou comentar. O YouTube é uma plataforma que entende que ao curtir e comentar, presbítero, tem uma relevância. Sim. Aí a plataforma ela entrega esse vídeo para mais pessoas. Sim. Então, se você puder compartilhar, fazer isso, por mim, vai ser bênção demais para todos que precisam ouvir o que Deus vai falar nessa tarde. E vocês aqui que estão comigo no Facebook, é aquele evangelismo bem tranquilo, marca alguém aí nos comentários e você pode compartilhar também nossa live, tá bom? Porque os nossos encontros, eles nunca são em vão. Eles sempre que acontece aqui nessas tardes, sempre vem com um recado direto do céu para a vida de alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Então, sem perca de tempo, quero aqui já agradecer ao presbítero Marcos Nascimento por estar aqui comigo e ter aceito esse convite. Muito obrigado, presbítero. De nada, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Para mim é uma honra, pastor, estar aqui depois de quase 8 meses. Verdade, fora, né? Verdade, morrendo de saudade do Senhor, da sua família, que Deus abençoe grandemente, é uma honra estar aqui. Obrigado, presbítero. Presbítero, ele era um dos nossos convidados iniciais do ano passado, né? Eu tinha fechado a agenda do mês. E aí quando faltava algo de uma semana, 8 dias mais ou menos, o presbítero entrou em contato comigo, fez: pastor, quero pedir perdão desde já, porque eu vou ter que cancelar a nossa agenda. Aí eu fiz amém, e falou: mas eu vou justificar. É que ele tinha entrado num projeto, aí, numa campanha de trabalho, e esse trabalho o levaria para fora do país, né? Ele viajou nesses MSC aí, né? Com as coisas lindas, né? Das viagens que, diga-se de passagem, né? Conhecer as naturezas que Deus criou, né, presbítero? Sim. Então o presbítero Marcos acabou indo a trabalho, ficou 8 meses fora do Brasil, né? Ficou a esposa, ficou os filhos aqui, saiu daqui para aprender um pouquinho mais sobre comportamentos e línguas, né? Se assim eu posso dizer, né? Verdade. Ele teve essas experiências e eu acredito que deve ter agregado muito na questão ministerial da vida dele, porque lá ele trabalhou no lugar onde ninguém falava a língua dele. Não é isso? Mas ele aceitou de novo aqui, tá aqui com a gente. Mas eu tive que entrar um pouquinho mais tarde para poder recebê-lo. Mas nós estamos aqui, nós vamos falar do grande amor e você não pode perder, porque ele tem um testemunho de vida muito, muito forte e transformador. Se você nunca viu o que Deus é capaz de fazer através, oh meu Deus do céu, de um testemunho, aguarde, vocês vão ouvir da boca do próprio testemunho. Nós não vamos contar o testemunho de alguém, nós vamos falar do testemunho do presbítero Marcos. Pra gente já entrar logo aqui sem perder tempo. Pai do Senhor, minha tia, Deus abençoe. Olha quem tá aqui comigo, minha tia Lenice, ela gosta muito de você. Então, meus irmãos, eu quero aqui rapidamente, 5 minutos só do seu tempo, dizer pra você que nós estamos congregando ali na Celeiro de Missões, fica ali na Vila Sônia, antiga Rua 4, na Rua Manuel Rodrigues dos Reis, número 219, Vila Sônia. Cultos lá é de terça e quinta, busca do Espírito Santo na terça, cura e libertação na quinta, ambos às 20 horas, e domingo, culto da família, o culto do amigo, assim como você pretender, ou quiser ouvir, ou quiser aceitar esse convite, começa às 19 todo domingo, tá bom? Ontem tivemos uma Santa Ceia abençoada, e eu quero desde já aqui fazer a menção desse programa e dedicar, né, o programa de hoje a 2 convidados meus que eu fiz o convite, ao Felipe e a sua esposa Roberta. Que Deus possa proporcionar coisas grandes na vida de vocês. Foram lá, aceitaram o nosso convite e foram participar do culto. Lembrando que ela fez assim: pastor, encontrei com ela hoje, né? Pai do Senhor, pastor Eric Bispo, Deus abençoe. Eu vou entrar em contato com o senhor, quero ser sentado aqui comigo, tá bom? Forte abraço. Lembrando que eu fiz o convite e hoje encontrei com o casal e ouvi da boca do casal, meu comandante. Disse assim: pastor,
O senhor acredita que hoje para mim o dia tá mais leve? Eu tô me sentindo melhor hoje? Eu disse, como o Espírito Santo de Deus é bom. Ele falou assim, rapaz, eu assumo o compromisso com você a partir de agora. Domingo que vem tô lá na igreja de novo. Aí a esposa disse assim, pastor, em breve serei eu que estarei sendo recebida no ministério como obreira. Olha, que bem. Foi, falou. Então assim, eu fico muito feliz porque o nosso coração é saquear o inferno, né? Sim. E quando esse projeto dá certo, a gente, né? Imagine Deus como é que fica, né? Então, Roberta e Felipe, muito obrigado por terem aceito esse convite. E Deus tem grandes coisas na vida de vocês, tá bom? O pastor Eric Bispo aqui disse que você é um grande amigo dele. Isso. Prega nada o Eric Bispo, né? Um dia eu prego que nem ele. Uma benção. Meus irmãos, vamos parar de perder tempo aqui. Quero te apresentar aqui, vamos contar um grande testemunho. Que vocês estão vendo aqui o pastor Roger acelerado, né? Falando. É que eu gosto de ser assim, eu gosto de ser dinâmico. Eu quero que você entre na nossa história, entre na nossa vida, para vocês entenderem como é que é o testemunho na vida dos nossos irmãos. Tiagão, Deus abençoe. Tiago Guedes está nos acompanhando também aqui. Compartilha, meus irmãos, por favor, marque alguém aí, porque o testemunho do presbítero, oh meu Deus do céu, Marcos Nascimento tem uma história de vida muito linda e transformadora. Marcos, eu quero já ensinar assim, vamos lá. O senhor está congregando aonde hoje? Bom, hoje eu estou congregando na Assembleia de Deus, Ministério da Missão. Da Missão? Regida pelo pastor-presidente, pastor Valdeir de Oliveira. E o nosso vice-presidente, pastor Natanael de Oliveira. Porém, eu congrego nenhuma das filiais. Não é na sede, né? Não é na sede. Na Vila Mirim? Curva do Oeste. Curva do Oeste. Regida pelo pastor Maciel e a missionária Keila. E os dias de culto lá? Os dias de culto lá são quarta, sexta e domingos. Quarta, sexta e domingo. Sim. Diferenciais do culto? O que tem na quarta, o que tem na sexta, o que tem no domingo? Quarta-feira é mais culto de... doutrina, né? Culto de doutrina é mais na sexta-feira. Na sexta? Isso. Culto de quarta-feira é culto da vitória, culto né, normal. E domingo é culto da família. Que legal, que benção. Então você aí que é da região da Curva do Oeste? Curva do Oeste. E queira participar dos cultos ali da missão. Sim. Não perca esses dias, é quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta às 19h30? Isso, às 19h30. Vai lá, faça uma visita. Domingo às 18 horas. Pronto. Você que está desigrejado, vai lá, chegou a hora. Né? E você que não tem culto nesses dias e queira estar na presença de Deus, aí está o endereço. Qual é o endereço lá, o presbítero? Olha, eu não vou me recordar. Não vai recordar? Tem referência, ponto de referência? Próximo ao antigo posto 007. Bem próximo. Bem próximo, né? Próximo. Então, é bem próximo ali do antigo posto 007 ali na Curva do Oeste, tá bom? Sim. Vai lá, quarta, sexta e domingo, tá bom? É o endereço da bênção. Tá aqui comigo, presbítero Marcos. Marcos, é o seguinte, Cristina, a paz do Senhor, Ricardo Menezes, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Marca alguém aí, que hoje o testemunho é forte. Presbítero, nós sabemos que existe duas trajetórias na vida do ser humano, né? Aquele que nasce no berço cristão. Sim. E aquele que Deus resgata, né? Sim. Mas independente de um e de outro, tem sempre um testemunho na vida daquele que Deus escolhe ou que já nasce no berço. Porque crente que é crente tem que ter testemunho, seja ele de berço ou não, né? Exatamente. Eu queria saber do senhor o seguinte, senhor, pelo fato do meu respeito sobre você, você sabe que eu tenho esse respeito contigo, tem uma intimidade muito grande porque nós somos amigos, mas eu quero tratar você como o senhor, porque é o mínimo que eu tenho aqui. A tua trajetória de vida, ela vem de berço cristã ou não é? Não é. Eu tenho poucas pessoas que eram cristãos da minha família, também não foram assim berço, eu não nasci em berço cristão, né? Alguns se converteram conforme foi passando os anos, mas eu mesmo fui criado pela minha avó, mãe do meu pai, que não era cristã, né? E eles, assim, a religião que eles tinham era católico, só que não praticante. Então eu cresci, eu vivia com a minha avó, só que passava as férias na casa da minha mãe biológica, que eu sempre soube quem é. E a minha mãe sim era cristã, né? A minha mãe, ela teve um passado muito dolorido, muito sofrido, e depois veio a conversão dela. E sempre quando eu ia na casa da minha mãe, a gente ia pra igreja e tudo, porque ela tinha essa rotina na presença de Deus. Porém, eu tenho uma tia também, irmã do meu pai, que começou no evangelho também muito cedo. E foi ela que me apresentou.
E através dela eu me batizei ainda muito jovem, adolescente, ainda tinha uns 13, 14 anos. E através dela. Mas depois ela também se afastou e tudo, mas eu fiquei mais firme por parte da minha mãe mesmo, né? Que sempre frequentou a igreja. São quantos irmãos? Você e mais quantos? Éramos em 3, um faleceu, né? O mais novo faleceu e agora só ficou 2 por parte de mãe. Depois veio mais 2 por parte de pai. Que benção. Marcos, vamos lá. Vocês já perceberam aí que nós temos uma boa história, uma grande história para contar para vocês. Só te fazendo uma pergunta rápida aqui. O evangelho transforma? Muito. Completamente libertador. Muito ou muito? Muito, 100%. 100%. Quem era o Marcos antes de Cristo? Olha... se segurem! O Marcos antes de Cristo, na verdade, não era Marcos. Meu pai e minha mãe estão mandando um beijão pra você. Pastor Mauro, que Deus abençoe. Mansuzi, beijo pra vocês, que Deus abençoe grandemente. Tenho um carinho muito grande por ele. Amém, é verdade. Um respeito muito grande pela sua família. Pastor, na verdade, antes de Cristo, Marcos... Escutem esse testemunho rapidinho, escuta, não perca. Marcos não existia, né? Não existia Marcos? Não. Quem que existia? Na verdade, o Marcos era Nathalie, né? Olha só que testemunho forte. Foram 10 anos mais... Não era Marcos, era Nathalie. Sim. Como é que era isso, Marcos? Pelo amor de Deus. Foram 10 anos, né, pastor? 10 anos. Mais de 10 anos na homossexualidade, né? Onde ali... Eu conheci a prostituição de rua, né, na verdade, sem nenhuma segurança, né? Eu me prostituí durante mais de 7 anos da minha vida, né? Me prostituía para bancar meus vícios, né? Sim. Que eu fumava, bebia e pagar minhas contas também, né? Nunca deixei de trabalhar e nunca deixei de estudar também. Inclusive, do primeiro ao terceiro ano colegial, eu terminei o terceiro colegial vestido de mulher já, porque eu já estava vivendo naquela vida e já estava engrenado, né, naquela situação. Então foram mais de 10 anos quase, né, vivendo nessa vida, né, preso numa ilusão que não existiu, que não existe, né, e com a mente conturbada, né, porque a gente quando está nessa vida, a gente é um coxo, né? Verdade. A gente é um cego. É verdade. É alguém que precisa ser liberto, alguém que necessita de uma direção, né? Então a gente vive numa ilusão de que a gente nasceu daquela forma, a gente tem que se vestir daquela forma para se sentir realizado, né? Olha isso. Mas nessa tarde, hoje eu falo por mim, porque existem muitos homossexuais que viveram muito, muitos saíram dessa vida também, mas por mim, no meu caso, na minha situação, eu sofri um abuso sexual aos 12 anos de idade, né? Ainda muito novo. Eu não tive a força, nem a condição física, nem a condição espiritual de se abrir com alguém da minha família, porque como eu vivia com a minha mãe, com a minha avó, que na verdade eu chamo de mãe, eles eram de uma família muito rígida, né? Eles eram baianos e tudo mais, então eles sempre foi muito rígido e não era muito de se abrir com os filhos, de conversar, de ter aquela era o costume, né? Era o costume deles, do nordestino, né? Sim, cultura. E eu tive sempre muito medo de me abrir, de falar qualquer tipo de situação que tinha acontecido comigo. Ainda mais um assunto desse, né? Ainda mais um assunto desse, né? E era uma pessoa bem próxima da minha família, né? Inclusive morava na mesma rua e tudo mais. Não só a mim, mas como um primo meu, que eu não vou citar nomes por ética também, né? Não, sim. E aí a gente sofreu esse abuso sexual da parte desse homem. E foi aonde a minha mente ela virou de cabeça para baixo. Porque o primeiro toque na parte sexual, vamos dizer, que a gente teve, que eu passei, foi um toque masculino, né? Então aquilo virou a minha mente completamente de cabeça para baixo. E na minha mente eu coloquei que eu deveria ter relações sexuais com homens, porque foi a primeira imagem que veio, né? Eu digo assim, na parte sexual, né? Sim. Até pelos 12 anos de idade, né, Marcos? Sim, a gente não tem. Eu não tinha muita noção de. A gente não tem noção. Com 12 anos verdade, não tem noção de muita coisa. Então, foi a primeira coisa assim, e aquilo virou a minha cabeça, né? Então, e eu escondi aquilo por muito
por mais de 10 anos, na verdade, né? Não consegui falar e aquilo me sufocando e eu fui crescendo com aquilo, né? E eu segui um caminho completamente, né, diferente. Na contramão, né? Na contramão. E eles não entenderam o motivo que eu seguia aquele caminho, se eu tinha tudo em casa, se eu tinha, né? Porque realmente eu tinha aquilo que eles poderiam me dar, mas eu acredito que o mais importante é você ser amigo do seu filho. É você poder conversar com ele, é ele ter a confiança de falar o que está acontecendo, o que aconteceu, a confiança dele poder se expor com você. Isso não tem dinheiro que pague. Esse é um recado que você quer dar? É um recado que eu quero dar. Então, olha aí. Para os papais aí, mamães. Olha aí. Gente, sejam amigos dos filhos de vocês. Sejam amigos, conversem com eles. Sejam rígidos, sim, quando tem que ser. Sejam exemplar, sim, também. Mas também não esqueçam, sejam amigos. Porque às vezes eles guardam coisas que não é bom guardar. E isso prejudica muito o nosso futuro. Meu Deus. Eu guardei durante muito tempo. Eu poderia ter falado, poderia ter ido para um outro caminho, né? Sim. Essa história poderia ter tomado outro rumo. Um outro rumo, né? Mas, infelizmente, eu não consegui ter aquela confiança de se abrir como filho, né? E aí eu acabei indo para essa vida. O diabo, sim, tem influência maligna. Eu digo que a minha história... Eu sou apaixonado pela história de Jonas, né? Ah, é verdade. Porque eu me identifico muito com essa história. E a minha vida também é um pouco baseada nessa história, né? Porque Jonas, você percebe que ele tem um dinheiro, né? Ele compra uma passagem, ele embarca no navio. E você não vê o Jonas endemoniado ali naquela ação. Não. Você vê um Jonas consciente de que sabe do que está fazendo, sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Até a decisão de fugir foi uma decisão tomada com consciência. A decisão de fuga. E eu lendo muito a história de Jonas e meditando, e já preguei a história de Jonas muitas vezes. E hoje eu levo essa história como eu consigo entender que, na verdade, a fuga de Jonas era uma dor. Era uma dor que ele sentia, né? Na verdade. E eu me sinto muito, muito próximo a essa história, né? Então eu estava muito consciente do que eu estava fazendo, pastor, para onde eu estava indo, só que dentro de mim eu carregava uma dor, né? Eu carregava uma dor de ter sido tocado de uma forma que eu não deveria ter sido tocado e ter acabado não confessando aquilo, não pedindo ajuda, né? O poder de você se posicionar, o poder que você tem de pedir ajuda, de se colocar num lugar de uma pessoa que necessita, precisa de ajuda, isso é muito importante na vida de um ser humano, né? Verdade. Isso muda a história, muda destinos. Então, eu não falei, guardei, né? E carreguei uma dor dentro da minha alma, dentro do meu coração durante muitos anos. E que isso, sim, eu tô interrompendo aqui o presbítero Marcos. Eu quero, pastor Augusto, Deus abençoe. A Cardoso, eu já vou fazer o mexão de vocês aí, tá bom, Augustão? Deus abençoe. Pastor Fábio Levita, Deus abençoe. Minha mãe tá aqui. Cintique, Deus abençoe. Eu queria dar um recado muito importante diante do que o presbítero Marcos tá trazendo aqui pra gente. Se engana você que acha que isso não pode acontecer debaixo do telhado, debaixo do teto da tua casa, porque o abuso ele está em todos os lugares, em todas as classes sociais, enfim. Isso é muito, muito real, né? Estamos vivendo uma era aí onde nós temos a mídia, né? A questão da informação na palma da mão da gente. Então eu queria fazer com que você entendesse essa situação. O presbítero Marcos está sendo usado pela parte de Deus aqui para que você possa monitorar a tua família, teus filhos mais de perto, acompanhe a vida que eles estão levando, que eles estão vivendo, até para você cuidar da tua família. E o abuso precisa ser interrompido imediatamente. Você que passou por isso, você que talvez esteja passando por isso, não se acovarde, né? Sim. Porque isso muda não só a questão espiritual da coisa, mas a coisa humana, né? Então eu quero que você entenda o recado de hoje e não se acovarda, né? Bota a boca no trombone, denuncie sim, seja o abuso sexual, seja o abuso da parte psicológico, toma-se uma posição.
se posicione. Eu tô falando com o povo cristão. Tem muito isso. Né, presbítero? A gente hoje, o nosso público aqui, alvo hoje aqui, quer queira ou não, 90% é o público evangélico. E a gente sabe que acontece isso dentro dos lares cristãos. A gente tem homens opressores, pais que maltratam filhos e esposas, os abusos sexuais acontecem dentro dos lares cristãos, sim, tá bom? Não vá achando que isso não acontece, porque acontece, mas hoje Deus está falando para você não se acovardar diante disso. Presbítero Marcos, eu vou trazer o testemunho de vida dele, partiu de um abuso e de pessoa próxima. Então não se vá achando que está na escola, que vai acontecer na rua, né? De maio é o mês de laranja. Ô, Zeni, paz do Senhor. A Zeni tá me lembrando aqui que é o mês de maio, o mês laranja, né? Que é sobre o abuso sexual com as crianças. Então, vocês aí que nos acompanham, por favor, meus irmãos, assumem essa responsabilidade. Vamos mudar esse negócio de não vamos escandalizar. Não, a segurança está nas tuas mãos. Pai, mãe. O ocultar é pior do que falar, né? Tem situações inversas. Sim. Porque eu vi um vídeo agora, da semana passada, no grupo, eu faço parte de um grupo de policiais, e denunciaram um pai que molestou a filha. Então, assim, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Se você tem desconfiança, haja com segurança. Sim. Para você, para tua filha, para o teu filho, mas não deixe passar desapercebido. Não é isso, presbítero? Exatamente. Ó, a Zeni acabou de falar aqui para mim. Diz que sempre é uma denúncia, tá bom? Esse é o mês laranja, né? O mês contra o abuso das crianças. Então, assim, meus irmãos, por favor, de coração, pastor Roger pede isso de coração. Entenda isso como um recado da parte de Deus. Nós temos que se desprender disso, né? Isso não tem nada de Deus, não. Temos que assumir a rédea, o controle da nossa família, seja você a mãe ou o pai. Assuma isso. Tio, entendeu? Assuma essa responsabilidade. Nós temos que acabar com isso imediatamente. Só que o presbítero Marcos, ele está contando aqui o que aconteceu na sua infância, né? Porque 12 anos é uma criança. Sim. Só que o Marcos não era Marcos, era Nathalie depois, né? Depois, bem depois. Se vocês não. É que eu não tenho aqui, eu não combinei aqui com o meu comandante para mim passar as imagens aqui para vocês verem quem era o Marcos nessa época. Sim. Quando foi que você decidiu se transformar? Porque o Marcos, ele era uma mulher. Não era isso? Exatamente. E quando que aconteceu isso, essa transformação, Marcos? Eu me batizei muito cedo, né? Por volta de 14 anos, 13, 14 anos. Logo em seguida, eu não suportei muito o impacto do batismo, porque a gente morre pro mundo. Eu não tinha muito essa noção, né, dessa responsabilidade. Então, eu acabei me envolvendo com amizades, né, e tudo. E quando foi por volta de uns 15, 16 anos, eu saí de casa e aí a coisa desandou. Eu já me montava escondido, já ia pras ruas escondido, ainda morando na casa da família. Mas depois eu saí de vez mesmo, e aí foi onde você se transformou. Onde eu me transformei. Então o Marcos, ele teve esses percalços quando criança, se batizou, não suportou, já estava no meio, nos caminhos do Senhor. Aí onde a grande importância, né, do verdadeiro evangelho, né? A gente sabe que tudo isso é companheirismo. O evangelho é companheirismo, independente da área, seja ela social ou espiritual. Mas existe um momento da vida do Marcos que ele decide, ele começa a fazer isso às escuras, escondido. Mas só que o que eu quero enfatizar aqui hoje sobre o testemunho do meu amigo não é sobre a vida velha, que todo mundo aqui já viu o negócio como é pesado, né? Mas eu queria saber da parte... Daniel, abraço. Júlio, Deus abençoe. Wilson, forte abraço. Mas o que eu quero trazer para você aqui, em que momento que você muda? Sai Nathalie e vem o Marcos, né? O homem de Deus, né? Foi no momento da morte do meu irmão mais novo. Do teu irmão? Sim, que foi um despertar para mim. E eu tava a caminho de fazer uma cirurgia radical, completamente radical na minha vida. Que cirurgia é essa? Irreversível. Olha aí. Uma cirurgia irreversível. Eu já tava casado com outro homem já há mais de 3 anos, né? Olha isso. Mais de 3 anos. E eu tava
eu lembro que eu tava com uma prótese de silicone de 450 ml no tórax. E tava de viagem marcada para sair do Brasil, para ir para um país chamado Tailândia, fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Porque os meus planos eram voltar da Tailândia para poder me casar e assim viver a minha vida. Já vim totalmente transformado. Sim, e assim viver minha vida normal. Não, transformado eu já era. Transformado como, né? Vim, né, já não era mais o Marcos, fisicamente sim, já não era, né? Uma cirurgia de redesignação de sexo. Olha verdade, isso. Que se fala, né? Que é a mudança do sexo. E foi na hora que Deus fez comigo que nem fez com Jonas, entendeu? Mandou uma tempestade. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu, Marcos? Fala pra gente. A morte do meu irmão foi um despertar pra mim, porque quando eu vi ele no caixão, aquilo foi uma cena muito forte pra minha alma. E foi como se eu, de alguma forma, a escama caísse dos meus olhos. Eu falei, o que é que eu tô fazendo? E então, depois, tudo fez sentido quando Cristo diz assim, é melhor os momentos de tristeza, é melhor você estar em um velório, em um momento de tristeza, do que você estar num momento de alegria. Eu nunca entendi essa palavra quando Cristo falou isso. Mas depois eu comecei a compreender. Eu entendi que é no momento de dor que o ser humano se conscientiza do que faz. Olha aí. Então foi na beira do velório, quando eu vi o meu irmão morto, né? Sem saber qual era a cor preferida dele, sem saber o que ele gostava, né? Porque a gente não era tão próximo assim, era quando criança, mas depois da adolescência, cada um, né? Então foi no momento daquela dor que eu me conscientizei. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E ali foi caindo as escamas dos meus olhos. Eu já saí daquele velório não mais a mesma pessoa. Meu né? Deus. Eu comecei, aquilo mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito com a minha mente. E eu comecei a me conturbar comigo mesmo, né? Foi uma guerra interna muito difícil, né? Porque o adversário não queria perder a minha alma, né? Mas já estava predestinado isso acontecer na minha vida. É incrível. Já estava predestinado. Então, depois que eu voltei do velório do meu irmão, foi completamente diferente. Eu comecei a me enxergar completamente diferente. Eu tinha acabado de me formar, que eu sou formado em gastronomia. Eu tinha acabado de me formar. Eu sempre tive naquela vida, mas eu sempre estudei, sempre trabalhei, sempre corri atrás, porque eu acho que isso é caráter, é personalidade. Sim, de verdade, pessoa, né? Independente da opção. Da opção e do que a pessoa é. Porque a gente vê muitos traficantes aí que traficam, que o tráfico não é só ficar na beira de uma esquina vendendo droga, né? A gente tem aqueles tráficos mais de elite, que é em ravers, que é aqueles tráficos de inteligência, drogas, onde vai, onde vem. Drogas mais elevadas. Sintéticas e tal, é verdade. Sintéticas, que não fica se expondo assim. Então, eu já voltei diferente. Eu passei a me observar, a me comigo mesmo já de uma forma diferente, né? Então eu vi que minha família estava muito abalada com a morte do Gabriel, do meu irmão mais novo. E aquilo mexeu comigo e eu fiquei falando, meu Deus do céu. E aí eu já conhecia a minha esposa, na verdade, né? Minha esposa a gente já se conhece desde criança. O Marcos está contando a esposa aqui, só que ela também tem um testemunho tão forte quanto o dele. Quanto meu. A gente não sabia que ia ser casado e tudo, né? A gente traficava junto, né? Olha isso. A gente usava droga, além de usar droga, a gente traficava junto. Então... Que vida perfeita, né, presbítero? Meu Deus do céu. Deus é muito maravilhoso e misericordioso. A minha esposa, na verdade, ela foi primeiro do que eu, né? Ela se converteu primeiro que eu, se batizou. Assim, eu se batizei primeiro que ela, mas na volta para Cristo ela veio primeiro. E aí eu preparei um baseado, né? Como de sempre costume, a gente fumava no horário de 4h20, que era toda aquela situação, né? E ela falou para mim que não iria mais fumar. Eu já tinha perdido meu irmão, né? E o rapaz que eu estava junto com ele trabalhava fora e voltava e não tinha uma vida estável, né? E aí ela falou que não iria fumar mais porque ela estava indo pro culto. E eu achei aquilo muito bizarro, né? Eu falei, nossa, mas 2 dias atrás você tava bebendo comigo, fumando, e agora... Achei muito bizarro. Ela falou, não, mas agora eu não quero mais. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Aí ela falou, quero te fazer um convite. Eu falei, qual convite? Ela falou assim, você vai pro culto comigo. Meu Deus. Aí eu falei, não, eu não posso ir pro culto com você.
Eu não sou rola. Digno, não sou digno de entrar dentro de uma igreja desse jeito, né? Porque o filho pródigo, ele sempre sabe de onde veio, né? Jonas, quando ele compra aquela passagem, ele tá naquele navio, ele não tá como um fugitivo. Ele tá naquele navio como um passageiro. Ele tem uma passagem, ele compra uma passagem. Então, quando ele compra uma passagem, ele não fica exposto. Ele vai para onde? Ele vai para dentro do porão. Isso. Ele se esconde. Então, a gente que tá escondido ali por detrás de uma máscara, de uma farsa, por detrás de uma vida daquela, a gente sabe de onde a gente veio. No fundo, a gente sabe. A gente sabe quem é Deus, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sente. Então, quando ela falou aquilo pra mim, eu me senti muito, muito... Eu não me senti digno. Eu falei, não, isso não é pra mim, eu não sirvo pra ir pra igreja, Jesus não vai me aceitar desse jeito. E eu fiquei me martirizando muito, porque eu sempre tive um respeito muito grande com as coisas do Senhor, né? Eu sempre tive um respeito, mesmo na beira de uma esquina, me prostituindo, quando vinha os irmãos fazer o evangelismo, eu sempre respeitei, porque eu conhecia a palavra de Deus, né? Então, eu não me senti digno. A questão do temor era presente, né? Era presente, muito presente. E a minha esposa também, ela também sofreu um abuso sexual aos 12 anos de idade pelo próprio pai. Olha isso. O próprio pai abusava dela e ela só não engravidou porque Deus não permitiu, porque ele ejaculava dentro dela e Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, ela também veio de uma turbulência muito grande. Muito forte. Então, não foi assim por acaso. Porque existem pessoas que passam nas nossas vidas. E existem pessoas que a gente se encontra. Verdade. Eu encontrei ela e ela me encontrou. Então, a dor que ela passou, eu também passei. Nós enfrentamos a mesma dor, enfrentamos a mesma situação. E ela me convidou para o culto e eu resisti muito. E acabei indo. Fiquei 3 meses indo pra igreja vestido de mulher e de salto alto. Meu Deus do céu. Vestido de mulher, de salto alto. E ainda tinha oportunidade pra louvar. Olha isso. Porque no início o pastor não sabia que eu era homossexual. E me dava a oportunidade pra louvar. E eu louvava e aquilo me acendeu uma chama. E eu agradeço aquele pastor até hoje. Ele foi muito criticado e apontado, né? Mas eu agradeço aquele pastor até hoje, porque hoje ele não tá mais na presença de Deus, né? Tá afastado. Mas aquilo me reacendeu uma chama. E eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Eu me perdi, mas eu me encontrei. Eu senti que eu tinha encontrado o caminho de volta. E eu olhava pra mim mesmo e eu falava, meu Deus, mas eu tô assim. Será que o Senhor não pode me aceitar assim, desse jeito? Né? Será que eu não posso continuar assim? E o Espírito Santo de Deus falando, eu só preciso que você dê o primeiro passo. O resto pode deixar comigo. Eita, Jesus. E eu fiquei 3 meses. Muito criticado, muito apontado, muito julgado. E minha esposa firme. E nem eu, pastor, nem eu sabia que isso iria chegar onde chegou. Nem eu mesmo. Eu não tinha noção de que Deus ia fazer isso. Fazia ideia. Não. Eu olhava no espelho, eu não me sentia bem mais daquela forma que eu tava. Não me sentia bem. Eu decidi, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, não, eu quero Jesus, né? No momento, a minha vida é baseada nesse homem, eu gosto de ver. No momento que Jonas fala assim, não, a culpa é minha, me atirem ao mar. Ele se coloca no lugar de culpado, porque ele sabe que aquela tempestade foi ele que trouxe. É por conta dele. Só que ele não mede as consequências quem tá ao redor dele, né? Que aquela tempestade não tá sendo prejudicial só pra ele. É verdade. Tá sendo prejudicial. Ia matar todo mundo. Pra quem tá ao redor dele também. Então, quando ele se coloca no lugar, não, a culpa é minha, me atirem ao mar, foi o que eu fiz. Eu falei, pai, eita, sou Jesus. Eu. Tá aqui, agora é o Marcos que tá aqui. Meu pai. Né? E ali naquele momento eu clamei a Deus, eu conversei, eu tive uma conversa muito forte com Jesus. E eu falei, Senhor, eu quero voltar.
eu quero voltar para tua casa. Quero voltar. E é isso que eu quero. Eu te encontrei. Eu senti uma sensação muito de encontro, pastor. De encontro. Eu encontrei o lugar da onde eu nunca devia ter saído. Eu encontrei a minha casa. Eu me reencontrei com o céu. Foi uma coisa muito forte. Eita, que legal. E aquela sensação dentro da minha alma foi muito avassaladora. E aquilo... E me impulsionava. Não, eu tenho que estar na casa do Senhor. Até que o Espírito Santo me convenceu de que daquela forma eu não poderia estar. O Espírito de Deus me convenceu. E quando eu dei por mim, eu já estava sentado na cadeira de um salão de cabelo para cortar o meu cabelo que batia na cintura. E estava ali com uma maquininha cortando meu cabelo, decidido a voltar para a casa do Senhor da forma que iria agradar Ele. Meu amigo... Eu abandonei tudo, literalmente. Eu renunciei tudo que eu vivia, dinheiro... Eu morava na Vila Tupi, uma quadra da praia. Eu renunciei tudo da minha vida, tudo. Eu larguei o rapaz que estava comigo. Eu larguei tudo, droga, bebida, cigarro. Eu renunciei de verdade a Deus. E falei, Jesus, é o Senhor que eu quero e é a Ti que eu vou servir, mas eu vou servir em espírito e em verdade. Porque aquela chama do meu coração, ela reacendeu de uma forma que eu não conseguia ter controle. A única coisa que eu queria era Jesus. Mas o Espírito me convenceu de que da forma que eu estava, eu não podia estar na casa do Pai daquele jeito. Eu poderia ter chegado, sim, daquela forma. Mas continuar daquela forma, eu não poderia. Não. E não foi alguém que falou pra mim, Marcos, você não tem que estar assim. Marcos, desse jeito é errado. Não, foi o próprio Espírito Santo que me convenceu no meu interior. Eu tomei a decisão. Ninguém me forçou a nada. Eu estava na melhor fase da minha vida, porque eu já tinha acabado de me formar, eu estava trabalhando, eu tinha comprado uma casa, eu ia fazer uma viagem, eu tinha tudo que eu queria, eu estava numa melhor fase. Os planos indo certinho. Eu não tinha nenhum motivo para retroceder na minha vida e voltar assim a quem eu era antes. Então normalmente as pessoas costumavam falar que eu voltei porque... eu me frustrei, ou porque eu estava precisando de ajuda, ou porque não. Gente, eu estava na melhor fase da minha vida. Trabalho, terminei de fazer a faculdade, tinha uma casa própria. Eu voltei para Cristo porque Ele me capturou. Ele me encontrou. Deus, que lindo. Ele me encontrou e eu não resisti ao seu amor. Jesus falou para mim, Marcos, até aqui você veio, daqui pra frente você não vai mais. Que glória! E Ele me resgatou. Meu Deus! E aí eu veio a transformação, processo de libertação muito, muito dolorido, onde a minha mãe e minha esposa sofreram muito. Minha mãe e minha esposa chegaram em casa, eu tava com uma corda no pescoço já amarrado, né, no centro da casa, da sala. Tentando suicídio para me matar. E foi um processo... E eu quebrava tudo dentro de casa, ficava revoltado. Tava passando realmente por um processo de libertação onde elas foram muito firmes. E eu agradeço a minha mãe até hoje. E a minha mãe é uma mulher muito guerreira. Você também faz parte dos joelhos da mamãe, né? É isso aí. O Marcos, ele chora agora, mas é um choro de gratidão. Pra quem não sabe, eu vou interromper isso aqui, porque se você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui, ó, Vicente, paz do Senhor, Roberto, a gente está contando testemunho aqui, te agradeci, tá bom? Jéssica, paz do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha o que Deus fez na vida do nosso irmão, o presbítero Marcos. Jovem, criança, teve a questão do abuso com 12 anos, carregou esse abuso durante a sua juventude e num certo momento, já batizado dentro da igreja, dentro da igreja não posso falar isso, mas ele já era batizado e ele decide tomar um caminho inverso de tudo aquilo que Deus nos promete. E já transformado, já não era mais Marcos, era Nathalie, tinha seios,
Tava totalmente. Ele me mandou fotos, eu tenho fotos, eu tenho uma divulgação no meu YouTube, no meu canal do YouTube, da transformação do presbítero Marcos, quando antes e depois. Esse homem decide não ser mais homem, mas ser mulher. Mas no meio do caminho, Deus vai lá, tem um encontro com ele. Olha. Marcos, esse teu testemunho vai muito contra muitas coisas que falam. Sim. O Marcos não estava na sarjeta, o Marcos não estava numa cama de hospital, o Marcos não tinha pegado uma doença infecciosa, muito pelo contrário. A vida dele estava certinha como mandava os planos dele. Os planejamentos dele, pessoal, estavam perfeitos. Não tinha como dar errado. Mas ele teve um encontro com Cristo. Deus mostrou para ele quem ele deveria ser realmente. Sim. Marcos, a tua palavra, o que você falou, muita gente não vai perceber. Mas você, enquanto conta o teu testemunho, você fala assim: eu fui para a igreja. Eu decidi ir. Sim. Mas dentro desse campo de batalha existe um posicionamento e um primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. E é por isso que eu falo sobre o poder do posicionamento. Quando você se decide se posicionar, as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. E isso é muito forte. Né? Verdade. Porque o presbítero Marcos acabou de falar aqui que a vida dele é muito semelhante à passagem de Jonas. Porque Jonas, quando percebe que o barco vai afundar, o navio, não é barco, tá? É navio. Ele tá vendo que o negócio vai afundar. E ele sabe por que é. Que o problema é ele, né? Ele vai lá e se posiciona. Sim. Meus irmãos, essa tarde você precisa se posicionar. A gente vem passando alguns dias difíceis. A gente tá vendo que tem o que vem acontecendo no sul, né? A catástrofe por conta da natureza lá tá acabando em água. Essa semana vem mais chuva lá pro lado do sul. Vamos orar. Não só orar, tá bom? Vamos ajudar as pessoas do sul, os irmãos do sul, as igrejas. Eu tô acompanhando o que tem acontecido no sul. Você que pode, por favor, entre em contato, vê um meio aí para ajudar o povo lá, roupa, cobertor, utensílios de higiene, né? O correio, tá? A Igreja Universal é um mecanismo mais rápido e certo de que sua doação chegue. Sim. Eu não levo placa, eu levo Cristo. Sim. Eu sou cristocêntrico, não me confunda. Então, contribua, ajuda esse povo lá. E o Marcos, ele foi que prova a questão do posicionamento. Eu vou entrar aqui para os nossos apoiadores. E eu quero que assim que eu terminar os apoiadores, eu vou dar 10 minutos pro Marcos, que eu já sei o que ele vai pregar. Eu vou dar 10 minutos para ele falar do que Deus faz através da palavra, do posicionamento. Mas eu quero que você ouça 10 minutos para mudar a tua vida. Se posiciona a partir de hoje. A partir de hoje. Porque a sua vida não será mais a mesma. Vamos lá para os apoiadores, rapidamente. Aqui o nosso primeiro aqui é a Outlet Motors, a loja que mais vende carros novos e seminovos aqui na Baixada Santista. O endereço dela é aqui na cidade de Praia Grande, ali na Ayrton Senna da Silva, 706. Tá bom? Você que precisa trocar, ou você vai comprar seu primeiro carro, ou segundo carro vai trocar, a melhor avaliação é com eles, os carros deles é abaixo da tabela FIP, os melhores vendedores, o melhor gerente lá, o nome dele é Renatinho, procura ele lá, que eu tenho certeza que ele é um cara que vai abençoar a sua vida na compra do seu primeiro carro ou na troca do seu carro, tá bom? Outlet Motos, a loja que mais vende carro na Baixada Santista. Vai lá! Aqui comigo, Thiago Afiações, esse menino aqui, um grande profissional na área da afiação. Você que precisa afiar seu alicate, sua tesoura, sua faca, enfim. O menino aí é abençoado. O trabalho dele é manual, tá bom? Ele não usa nenhum tipo de máquina e tal. É artesanal mesmo a afiação dele. Tanto é que a afiação dele dura muito mais do que algumas outras. Thiago Afiações, se você ligar para ele, ele faz o delivery de graça, ele não cobra, tá bom? Para tirar aí na tua casa e devolver também depois, tá bom? Thiago Afiações, o melhor da Baixada.
Aqui comigo, o Renan, né, que é o dono do Mercado Zero Hora, o supermercado ali que fica localizado no bairro da Vila Sônia, tá bom? Ele vem revolucionando a questão do que se diz supermercado em bairro, né? Ele é um cara que traz mercadorias da melhor qualidade, tá bom? Mercadoria com qualidade igual o Zero Hora tem. Eu não vejo nem mercado grande, Marcos. Não vejo nem mercado grande. Lembrando que o delivery dele é taxado, é fixado, tá bom? É R$5 para quem, aonde você chamar. Baixa o aplicativo no teu celular, no seu Play Store. No iPhone é o quê, Vaguinho? Quando baixa, tem que usar o quê lá? Porque no Android é o Play Store, né? Bom que o dele nem precisa, você já entrando direto no Zero Hora já tem as duas opções. Ixi. Tanto como iOS como Android. Oi, então você não vai perder sua chance, tá bom? Tá aqui o aplicativo. App Store. O App Stories e o do Google Play. Entra lá, baixa o aplicativo deles, você faz o seu pedido da sua casa. Você não precisa nem sair de casa. Você só vai pagar R$5. O delivery do Zero Hora é top. Zero Hora, o melhor supermercado na nossa cidade. Baixada Santista, Zero Hora. E aqui, Superior e Café. Ele que vem nos atendendo aqui com esse cafezinho abençoado. O Marcos não toma café. É, o homem enjoado. Superior e Café sempre está aqui nos prestigiando, nos apoiando, tá bom? Quero aqui agradecer pela vida do dono da Superior e Café, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida dele. E você que precisa colocar uma máquina na sua igreja, no seu comércio, no hospital, onde for aí. Você que nos assiste aí, tem seu comércio, quer colocar aquelas máquinas bonitonas, não é só café não, viu? É aquele, né? É chocolate quente, é um monte de coisa, não é isso, Vaguinho? Tudo. O cara é top, meu. O café da melhor qualidade, tá bom? Superior e Café. Entre em contato com ele lá e adquire sua máquina, leve aí o melhor sabor do café pro seu comércio aí, tá bom? E é só isso. Obrigado a todos. Presbítero Marcos, eu queria que você compartilhasse conosco aqui. Tá aqui o nosso Nivaldo. Deus abençoe, Nivaldo. A missionária Paula, a esposa do nosso André de Oliveira, também está nos assistindo. Deus abençoe. Silvana. Amém. Oi? O que o Vicente falou de mim aqui? Ele disse que você parece Moisés. Oh, meu Deus. Poxa. Só parecer não poderia, né? Lisonjeado pelo recado, Senhor, meu Deus, viu? Vicente, Deus abençoe. Essa barba aqui, Jesus amado, viu? Mas, ó, é caro. O presbítero Marcos, ele é um testemunho ambulante, tá bom? Veio na contramão de tudo, de todos, né? Ele veio na transformação, ele era homem e virou mulher. A esposa dele era o efeito contrário, não é isso, Marcos? Exatamente. Vocês estão entendendo o negócio? A esposa era mulher, se tornou homem. Ele era homem e virou mulher. Aí no final de tudo, ela revolucionou tudo. Ela que voltou para Cristo primeiro. Ela fez o convite. E hoje aqui comigo, esse grande homem de Deus, presbítero Marcos. Quem o conhece, já viu pregar, sabe do que eu estou falando. Casado com a esposa, Né? Mais de uma década. Ele é casado, tem 5 filhos? 6 filhos? Presbítero, a gente tem que saber, né? Presbítero tem os filhos. Quantos filhos você tem? 2. São 2. Qual o nome das bênçãos? O mais velho é o Isaac. Olha, Isaac. O segundo é o Pedro Henrique. Olha, Isaac e Pedro. Qual o nome da esposa? Débora Denise. Homem de Deus, tem feito aqui a grande vontade Mais de de Cristo, 10 sim. anos casado. Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. O testemunho dele aqui. Quem quiser ver teu testemunho na íntegra, como é que faz? Marcos Nascimento no YouTube. Marcos Nascimento lá no YouTube, Isso. você vai ver o testemunho dele. Eu vou dar 10 minutos pro presbítero trazer uma palavra pro teu coração, pro nosso coração, pra gente encerrar o podcast de hoje. Tá bom? O Vaguinho já tá subindo na parede aqui, que a gente tem o próximo, já tem o próximo que já tá esperando também. Presbítero, você consegue fazer isso um pouquinho antes? Mandar um recado pro povo que nos assiste com uma palavra rápida pra gente encerrar o nosso podcast? Sim. Fica à vontade. Bom, eu quero encerrar esse podcast aqui, eu vou ser bem breve, para dizer sobre o poder do posicionamento Olha na isso. vida de um ser humano. Gente, a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. O texto vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma coisa é você conhecer a verdade, e outra coisa é você se firmar nessa verdade. Verdade. É quando você se firma nessa verdade, pastor, que ela tem o poder de te libertar. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é qualquer livro, né? Ela é a boca de Deus na terra. Então, quando a gente se firma nessa verdade,
ela tem o poder de nos libertar, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando você se posiciona, quando você se coloca sobre a brecha e decide tomar uma decisão de renúncia, porque tudo isso também se resume em renúncia. Verdade. Né? E quando a gente se renuncia para Deus, quando a gente se humilha na terra, quando a gente se prostra diante de Deus para mexer com o céu também se movimenta. É verdade. E mexe com a terra a nosso favor, né? Então, eu quero deixar aqui essa pequena passagem rápida, né? Eu não quero me estender aqui porque, né, o tempo não nos permite, temos pouco tempo, mas acredito que até aqui Deus falou com você através do testemunho que Deus fez, e o poder do posicionamento na vida de um ser humano é muito essencial, né, para poder a gente estar alinhado na direção que Deus quer que a gente esteja para poder fazer, né? Porque Deus não vai fazer da gente de qualquer forma, né, pastor? A gente precisa se posicionar, precisa querer, né? Então eu corri atrás, eu me entreguei, eu me humilhei, eu me dediquei a Ele novamente, e o Senhor fez um milagre na minha vida, né? Depois de muitos anos, depois de formado muitos anos, Ele me levou para mais de 10 países. Verdade. Para poder exercer a minha função, a qual Ele me capacitou para me formar, né? Porque eu trabalhava para pagar a faculdade, e Ele que me sustentou. Eu costumo dizer que Deus é o autor da minha vida até quando eu estava em Lodebar, né? Ele sempre foi o que me protegeu, me livrou, me guardou, né? E hoje, olhar para minha família, que é um dos maiores presentes que Ele me deu, né, na minha vida, né? Um dos meus maiores tesouros é olhar para minha família, é ver que realmente o poder de Deus é real, né? O maior presente que Ele pôde me dar é a salvação, é claro. Verdade. Mas o segundo presente maior é a minha família, que é a minha base, minha esposa, meus filhos. Débora, beijo, te amo muito. Isaac, Pedro Henrique, obedeça a mamãe de vocês. Verdade. Que Deus abençoe grandemente. E quero também deixar aqui um abraço para minha mãe, Eliana Silva Sena. Eu tenho duas mães, né? Eliana Silva Sena e a minha avó, que é mãe também, Maria Elisa. Mas hoje eu quero deixar um recado para dona Eliana e dizer que, mãe, a senhora é gigante. Eita, Jesus. A senhora é gigante. Eu agradeço muito a Deus por tê-la como mãe, porque minha mãe, né, ela batalhou muito, né, orou muito pela minha vida. E hoje eu sou muito grato, né? Tem os seus erros, tem suas falhas, como todo ser humano, mas hoje ela pôde ver, pôde contemplar que de fato o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que faz, né? E que o poder da perseverança, de você perseverar sem querer receber nada em troca, esperar o tempo certo de Deus, porque a gente tem a promessa. Verdade. A gente sabe que tem a promessa, porque a gente sabe que quem nos prometeu, pastor, ele não falha. Verdade. Só que o nosso maior problema é que a gente quer correr logo até a promessa. Verdade. E quando Deus, na verdade, não quer que a gente corra até a promessa. Ele quer que a gente caminhe um passo de cada vez. Porque ao decorrer da caminhada, Ele quer desenvolver intimidade conosco, né? Isso. Ele quer conversar, Ele quer ter uma intimidade para quando eu chegar na promessa, eu estar apto para poder manusear aquela promessa. Isso. Da forma que tem que ser, né? Então, tudo que é muito rápido, tudo que é muito impulsionado, né? Então, eu aprendi muito isso na Itália, onde eu fiquei, né? Na Europa, o poder da paciência, né? Da perseverança em Cristo, em meio ao vale dos ossos secos, que lá eu me sentia no meio do vale dos ossos secos, né? E chegou um momento que eu falei, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui, me leva para minha casa, porque eu preciso da minha família. E eu ouvi de Deus, e Deus falava para mim, ó, a ordem para você é se movimenta no vale, só que não pisa nesses ossos, porque eles ainda são meus, mas se movimenta. E eu tive que
tive que me transformar, assim, tive que me agir de uma forma, meu pastor, que, olha, eu vou te falar uma coisa, tive que engolir muita coisa, Imagino. Sofri muito, porque não falo fluente inglês, né? E lá o que costuma, né? A língua que mais falam é inglês, né? Mas mesmo assim, Deus ainda sempre enviou, abriu um ponto de pregação lá no navio, na proa do navio. Que legal. E a movimentação foi tão grande que começaram a vir chefes de outros setores. E eu não consegui ter muita resistência de andar com isso para frente por conta do inglês, né? Porque, na verdade, a partir do momento que entra outras pessoas que tinha, além dos brasileiros, a gente é obrigado a falar inglês, porque o inglês é a língua universal, que todos eles entendem, né? Então, e Deus falou pra mim, agora tu vai ter que se virar nos 30, amigo. Mas ele me sustentou, me guardou, a gente conseguiu orar, conseguimos buscar. É muito difícil, que é um lugar muita prostituição, muita droga, muita coisa. É onde está o dinheiro, né? Muita droga, quando eu digo droga, bebida, essas coisas, né? A lista. Isso, mas Deus me sustentou e me trouxe. Foram 7 noites no Oceano Atlântico para voltar pro Brasil. Olha isso. E o Senhor me guardou, graças a Deus, cheguei. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez comigo. Eu sei que Ele ainda tem muito mais para fazer, mas até aqui eu sou muito grato, pastor. Glória a Deus. E todo dia é um dia de se posicionar. É verdade. Todo dia é um dia de construção. Verdade. É isso, gente. Meus irmãos, então não esqueçam, tá bom? Desliga hoje aí o nosso podcast, nós vamos estar terminando aqui. O Vicente disse que está lá em Campo Paulista, né? Campo Limpo Paulista. Ivonilton, paz do Senhor, Deus abençoe. Eita, meu Deus do céu. Quitéria também está nos assistindo aqui. Márcia, Deus abençoe. Meus irmãos, muito obrigado por todos aqui. Vou encerrar aqui, que o Vaguinho já tem que receber o próximo, né, que já vem aqui. Quero agradecer, eu quero ser grato pela sua vida, por todos que nos assistiram, tanto no YouTube quanto aqui no Facebook, tá bom? E aproveitando essa oportunidade, quero dizer que Deus possa soprar cada vez mais o seu ministério, meu amigo. Amém. Sabe? Porque você, realmente, Deus escolheu para fazer a grande obra. Amém. Não são todos. Amém. São pouquíssimos. E você faz parte desse pouquíssimos, viu? Leva o meu abraço, meu reconhecimento, meu carinho, minha admiração. Conte com o pastor Roger. Amém. Tá bom, pastor? Você já é pastor, meu irmão. Só falta falar inglês, né? Mas é isso aqui, tá bom? Eu quero ser grato pela vida de todos. Lembrando que, só pra gente terminar, que gratidão, quem tem gratidão, a validade de quem é grato nunca ela é medida pelas falhas. Porque independente da quantidade que você acerta, quando você erra, você não é julgado pelo que você errou, mas sim pelo que você já fez. Sim. Quem é grato traz isso no sangue. Sim. Tá? Então aprenda a ser grato, tá bom? Independente dos erros da vida, dos amigos, não avalie pelo erro naquele momento. Porque certamente coisas maiores, melhores, a pessoa já deve ter feito. E o ser humano tem essa incapacidade de fazer essa leitura. A gente vem acertando. Tropeçou ali, aí você é julgado, crucificado pelo aquele ato. Sim. Mas esquece da sua trajetória. Podcast Café da Tarde com Cristo termina hoje mais uma tarde aqui abençoada com esse amigo. Vai voltar. Parte 2, Parte 2 logo. Todo mundo, vai vir a mulher, os filhos. Eu quero isso, eu quero que o presbítero traga a esposa, porque vocês vão ver o testemunho gigante. Então fique você aí com esse testemunho de hoje, que é lindo, tá bom? Volte aí, você que entrou aqui agora, tá bom? Eu vou trazer, tia. Ivan Lucas, a paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado a todos aqui que ficou comigo aqui. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Uma semana abençoada. Cardoso, né? Cardoso. Você quer comprar sua casa nova, quer comprar sua casa usada? Vaguinho, a gente tá terminando. Casa nova, Cardoso. Quer realizar seu sonho da casa própria? Cardoso. Entre em contato com a gente, tá bom? E nós temos os melhores corretores e que também vai te abençoar, tá bom? Entre em contato com a gente, meus irmãos. Sou grato por tudo, Deus abençoe de vocês e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Obrigado, Marcos. Até semana que vem. Glória a Deus. Deus abençoe.